Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade. O tema da nossa aula de hoje é doxa e episteme. Mais duas palavrinhas gregas. Na nossa última aula, nós falamos sobre taumatzen, a primeira palavrinha grega que nós aprendemos nesse curso e que tem tudo a ver com ciência. Hoje, mais duas palavrinhas serão necessárias elucidarmos a fim de compreendermos um conceito clássico de ciência. Vimos na última aula que o conceito de ciência está atrelado a uma perspectiva, principalmente o clássico, que é o que eu me refiro agora, nesse momento do nosso curso, àquele contexto em que Aristóteles definiu o ser humano como tendo, por natureza, uma inclinação, uma tendência para o saber, e não um saber descritivo, como vimos, mas um saber explicativo. Lembrando que o saber explicativo é aquele saber pelo qual conhecemos as coisas pela razão de ser delas, e não pela descrição delas. Ou seja, uma coisa é o conhecimento descritivo, outra coisa é o conhecimento explicativo. O conhecimento pelo qual tendemos por natureza e é incontrolável, queremos saber a razão de ser das coisas, é um conhecimento que busca, portanto, explicar os fenômenos e não apenas descrevê-los. Vimos também que taumatzen é a experiência inicial, é o pathos e a arché. Lembram-se disso? É a afecção, é esse impacto, esse padecimento que sofremos diante de um fenômeno que não conseguimos explicar, mas que nos impacta de tal maneira que nos faz desejar compreender a razão de ser daquele fenômeno. E então, o taumatzen não só é aquilo que origina o saber, não é só a arché, ou seja, não é só o fundamento do saber explicativo, mas é o pathos, ou seja, essa experiência é uma afetação, nesse sentido filosófico do termo, que atravessa a investigação daquele que busca o conhecimento pela razão de ser das coisas. Hoje nós vamos dar um passo além, e nós vamos agora caminhar ainda nesse trajeto de elucidação do conceito clássico de ciência, trabalhar com a elucidação de mais dois conceitos gregos que são importantíssimos, que é o conceito de doxa e o conceito de episteme. Para isso, eu gostaria que você prestasse atenção no slide que nós preparamos para a aula de hoje, porque será muito útil para aquilo que nós vamos tratar hoje. Imagine que nós já vimos que taumatzen é da esfera do espanto, é, portanto, da esfera inicial, ponto de partida e o combustível da busca pelo conhecimento explicativo. Hoje nós vamos dar um passo importante, que é descobrir a doxatzen. Então, se você já prestou atenção, que a gente vai trabalhar hoje a diferença entre doxa e episteme, então, doxatzen é a esfera das opiniões, e a gente vai explicar daqui a pouquinho o que significa essa expressão opinião. E, por último, nós vamos tratar de explicar o conceito de episteme, que é o conceito que impera na esfera da chamada ciência, que é o grande objeto de nosso foco, de nossa explicação durante essa primeira parte do nosso curso. Deixa eu começar dando uma palavra inicial à questão da doxatzen, ou da doxa. A doxa, pessoal, é uma opinião. Em geral, a palavra doxa pode ser trabalhada também como glória, brilho, etc. Mas no uso técnico da filosofia, doxa não tem a ver tanto com glória nesse sentido de brilho, de esplendor, mas tem a ver com as opiniões. Opiniões são aquelas perspectivas fundamentadas na nossa experiência de mundo. Então, nós explicamos o mundo a partir da nossa observação do mundo. Então, se você já prestou atenção na nossa preocupação de delimitar a distinção entre conhecimento explicativo e conhecimento descritivo, você já pode ter em mente que boa parte, ou o fundamento, se você preferir, do conhecimento doxástico, ou do conhecimento enquanto doxa,
é a descrição, portanto, o fundamento na experiência, é o fundamento, portanto, na nossa capacidade de observar os fenômenos e tentar explicar esses fenômenos a partir, portanto, de uma elaboração que realizamos construindo essa elaboração a partir desses dados sensoriais. Lembrem-se que nós falamos na nossa última aula, naquele trecho inicial da Metafísica de Aristóteles, que uma das razões pelas quais nós tendemos, por natureza, ao saber é o amor pelas sensações. O amor, portanto, por essa capacidade que a gente tem de, pelos sentidos, apreender o mundo ao nosso redor. Então, doxa, ou as doxai, no plural, as opiniões, né? Elas são todas aquelas visões que nós temos do mundo a partir dos dados sensoriais que nós recebemos do mundo. Então, se você olha, de repente, observa, né, um determinado fenômeno, algumas coisas naturalmente são percebidas a partir dos sensores que você tem, como, por exemplo, a cor. Não é? Se você está diante de uma maçã vermelha e você observa a maçã vermelha, você tem dados sensoriais captados por sensores. No caso aqui, o seu olho é um sensor dentro dessa visão de mundo que a gente está construindo aqui, que é uma visão de mundo clássica e que determinou o sentido clássico, portanto, de ciência. Então, a gente está falando desse contexto mais antigo, o contexto, portanto, de Aristóteles, o contexto dos filósofos antigos como um todo, né? Então, seguindo nesse raciocínio, as doxatzen, não é? Ou a doxatzen, que é a esfera das opiniões, é uma esfera que aponta para uma realidade que todos os seres humanos partilham, que é a capacidade que nós temos de, a partir desses dados sensoriais que recebemos, seja pela visão, pela audição, não é? Pelo tato, pelo cheiro, pelo paladar, nós aprendemos o mundo e os fenômenos e, portanto, passamos a conhecê-los a partir desses dados sensoriais e formamos um juízo. Formamos um juízo, exatamente. Um juízo é uma afirmação, ou, se você preferir, que ela pode ser tanto pronunciada como não pronunciada, apenas pensada. Você simplesmente forma um juízo a partir dos dados sensoriais, uma maçã vermelha. Não, isso é uma maçã de plástico. Não, isso é uma fruta mesmo, isso é um enfeite, etc. Todo juízo que você forma, seja ele expresso em palavras, seja ele simplesmente pensado, é fruto, portanto, dessa capacidade que temos de, a partir dos sentidos, aprender pela experiência o mundo ao nosso redor. E, a partir dessa experiência, construímos as nossas doxai, as nossas opiniões. Ora, observe agora nesse slide que eu vou apresentar para vocês uma figura curiosa. Vocês verão aqui um animal, um chimpanzé. E esse chimpanzé está diante do mundo. A pergunta que não quer calar: um chimpanzé tem doxa? Um chimpanzé pode ter uma opinião do mundo? Ora, ele não enxerga, ele não pode ouvir, ele não pode tocar, ele não pode ter um paladar, ele não tem os 5 sentidos. Tá certo? Então, não estamos falando aqui nem das competências internas, como o cérebro, por exemplo. Estamos falando daquilo que é mais básico na apreensão sensorial do mundo, que são os sentidos. O chimpanzé consegue aprender com seus sentidos tudo aquilo que está diante dele no mundo. Tá certo? Mas observe que, para os gregos, para Aristóteles, por exemplo, um chimpanzé jamais poderia ter uma doxa do mundo. Ele só consegue ter uma apreensão sensorial do mundo. Ele só consegue captar as informações do mundo, mas ele não consegue formar um juízo do mundo que seja um juízo reflexivo. Essa noção toda que a gente está trazendo aqui para vocês em torno da questão do juízo, a gente precisa tomar muito cuidado aqui. Eu vou fazer uma nota de rodapé bem breve e depois a gente volta para o slide. Tá? Quando a gente fala de juízo, em filosofia, e em especial filosofia da lógica, né, juízo é uma sentença, uma proposição, é um enunciado, aquilo que os gregos chamavam de apófansis.
não é? Então, você tem um enunciado, você tem uma proposição. Então, SEP, que é a fórmula, a fórmula para explicar uma afirmação ou para exemplificar um juízo, que é sempre sujeito, cópula e predicado, né? Então, a casa é amarela, tá certo? Então, você está diante de um enunciado e, portanto, você está diante de uma proposição, você está, portanto, de um juízo. Esse juízo é um juízo declarativo, é um juízo que declara que a casa é amarela. Agora, quando a gente fala das nossas percepções desse juízo pensado, preste atenção, juízo pensado, a gente não está falando de uma proposição, sabe? Quando a gente escreve na lousa, a casa é amarela, porque esse juízo pensado, gente, esse juízo pensado, preste atenção, não pisca, para você não perder de vista isso. Esse juízo pensado, ele não depende da língua. Todos os seres humanos, entendia Aristóteles, não é? Pensavam sobre os juízos que formavam das coisas, tá certo? Então, imagine que uma pessoa não saiba falar uma outra língua, só consegue falar o português. Isso significaria que ela estaria impedida de formar um juízo se ela mudasse de país? Óbvio que não. Ela pode não conseguir comunicar para os falantes da língua do povo em que ela está agora inserida, né? O juízo que ela já formou dentro dela, porque a língua que ela usa para explicar esse juízo que ela formou dentro dela é o português e não, por exemplo, o alemão. Deu para entender isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque pode parecer uma loucura o que eu vou dizer aqui, mas preste atenção. Aristóteles entendia que mesmo animais, como por exemplo um chimpanzé, pode formar um juízo. Ele pode formar um juízo não declarativo, tá entendendo? Você não vai ver um chimpanzé falando a casa é amarela. Você não vai ver isso. Mas esse juízo interno está dentro dele. Ele primeiro porque há que se questionar justamente a questão das cores, né? A gente está falando de animais, e há, obviamente, uma percepção sensorial do mundo pelos animais que não é como a nossa, que é colorida, tá certo? Mas, em tese, quando um chimpanzé está, por exemplo, diante de uma casa, ou ele olha uma casa, ele está observando um ente no mundo como eu e como qualquer outra pessoa vai observar. A diferença está no fato de que o chimpanzé não faz uma reflexão sobre o seu juízo. Em outras palavras, o chimpanzé, dizia Aristóteles, não pode pensar os juízos que faz sobre o mundo. Deixa eu dar agora um outro exemplo para ver se a gente facilita um pouco mais a nossa explicação, que é o exemplo do ser humano. Assim como o chimpanzé, nós estamos diante do mundo, somos seres humanos. Mas, diferentemente de um chimpanzé, nós temos uma coisa chamada self, ou você quiser, você pode chamar de consciência, você pode chamar de ego, você pode chamar de eu, você pode chamar de alma, você pode chamar de interioridade, você pode chamar de mundo interior, seja lá o que for, você pode dar qualquer nome para isso, mas você possui um centro, não é? Eu vou chamar aqui de cognitivo, porque é da ordem do conhecimento, tá certo? Mas você possui um centro que não apenas vai lidar com o fato de que você, pelos sentidos, consegue apreender os dados sensoriais do mundo, mas vai conseguir fazer isso que o chimpanzé não faz. Está vendo como essa setinha agora não só se dirigiu ao mundo, mas agora essa setinha voltou para o próprio ato? Então, observe novamente a figura anterior. Aqui nós temos um chimpanzé, e aqui existe o ato de perceber o mundo. O chimpanzé percebe o mundo. Mas o que um chimpanzé não faz? O chimpanzé não faz isso que o homem faz, ó. Refletir sobre o ato da sua própria percepção. Um chimpanzé não pode pensar sobre seus próprios pensamentos. Deixa eu parar um pouquinho novamente aqui, chamar você a atenção aqui. Tá? O que é refletir? A gente sabe que animais, em tese, até que se prove o contrário, eles não possuem a capacidade de reflexão. O que é refletir? É o pensamento. É a capacidade que nós temos de não só agir, mas pensar nossas ações. Tanto as ações que realizamos correndo,
não é, falando, gesticulando, tomando, não é? Como aqueles atos mentais, como perceber o mundo, ter uma opinião sobre o mundo. Então, agora, eu acho que consigo dizer isso com toda a clareza para vocês. Lembra que a gente está dizendo que chimpanzés não têm doxa? Pois é, chimpanzés não têm doxa porque, por mais que a gente possa, como diria Aristóteles, conceber a possibilidade de um chimpanzé ter um juízo, ele formar um juízo de algo, esse juízo, por exemplo, sobre o perigo, ele pode formar um juízo para saber que determinado movimento e determinada cor que aparece para ele ali simboliza algo perigoso. Então, ele pode fugir dali, ele tem medo daquilo. Então, ele forma um juízo, e por isso ele pode saber, nesse sentido, né, o que é perigoso e o que não é perigoso. Ele pode fugir ou ele pode ficar tranquilo, tá certo? Porque ele está diante de um igual, ou porque agora apareceu um animal que tem cores que não são camufladas e que ele sabe muito bem que representa o perigo. Esse animal vai formar um juízo do mundo. Mas o que ele não vai poder fazer? O que você e eu fazemos? Parar e pensar sobre os nossos atos. Parar e pensar sobre o que nós estamos pensando. Por isso que, veja, se você consegue distinguir entre um ser humano e um boneco de cera, que é perfeito, né? Você assim o faz porque você tem uma capacidade de não somente discernir entre o que é um ser vivo e o que é um ser material, que não possui vida nenhuma, não só por isso, mas pelo fato de que você consegue explicar, inclusive, as origens desse ser material, que é um boneco de cera, e você se preocupa em tentar explicar o que é o ser humano. Então, os animais não ficam tentando olhar os fenômenos e tentam descobrir a razão de ser deles. Qual é o significado do mundo? Qual é o sentido da vida? Você não vai ver um chimpanzé se perguntando, ó vida, ó céus, minha vida não faz o menor sentido porque eu não entendo esse mundo é um grande absurdo. Não! Chimpanzés não pensam seus próprios juízos. Chimpanzé nenhum vai pensar sua própria experiência de mundo. Isso é uma atribuição humana. Nós, seres humanos, podemos pensar nossa experiência de mundo, coisa que os animais não fazem. Ditas estas coisas, eu então posso agora dar mais um passo na nossa explicação e mostrar para vocês como isso é importante para o universo da discussão entre ciência, tecnologia e sociedade. Veja, animais não podem ter doxa, por isso eles não podem criar uma cultura, eles não podem criar faculdades, eles não podem criar partidos políticos, eles não podem criar laboratórios científicos, eles não podem fazer ciência, eles não podem conhecer matemática, eles não podem conhecer a retórica, não podem desenvolver dialética, não podem desenvolver arte no sentido mais aristotélico, não é, que é o da ordem razoável, não é aquela coisa que tem proporção. Aristóteles dizia que o belo é aquilo que tem proporção e ela tem, ao mesmo tempo, a boa medida. Então, ordem e proporção fazem parte do conceito de belo. Animais não têm obra de arte, não tem museu entre os animais. Então, isso parece que está claro até agora. Agora, o que eu preciso esclarecer com vocês é que nós, seres humanos, temos doxa. E não temos só uma doxa, temos doxai, temos várias doxas, ou seja, temos várias opiniões sobre o mundo. E essas opiniões sobre o mundo, elas são construídas a partir das impressões que nós recebemos do mundo. Estão entendendo isso? É muito importante que você entenda isso nesse exato momento. Porque uma doxa não é só uma apreensão que nós fazemos do mundo, porque isso um chimpanzé também faz. Não é só um juízo interno que formamos do mundo, porque isso o chimpanzé também poderia fazer. Mas o que nos difere dos animais é o fato de que podemos pensar sobre essas coisas. Podemos parar e refletir sobre elas. E podemos refletir a partir dessas experiências que formamos. Isso significa que nós, inclusive, podemos fechar os olhos e imaginar o mundo que nós acabamos de perceber e pensar sobre eles. Podemos pensar experiências vividas, porque temos memória.
Um animal também tem memória. Você nunca parou para pensar nisso? Seu cãozinho pode ir lá no jardim, cavar um buraco, enterrar um osso ali dentro. No dia seguinte ele volta lá e cava e vai buscar lá o osso que estava enterrado. Ele tem memória. O que ele não pode fazer? Pensar sobre a memória. Ele não pode raciocinar sobre a sua memória. Mas nós podemos. Mas isso não é tudo. E para isso, como eu já prometi, eu preciso dar mais um passo. E esse passo contempla a compreensão do entendimento de que existem, pelo menos, duas maneiras, então, de nós concebermos a ciência e o conhecimento. Imagine você que, numa situação como essa, então, você poderia perguntar, Jonas, então, ciência é o conhecimento que eu tenho a partir dos sentidos? E eu vou dizer, olha, estamos caminhando nessa direção, mas não é só isso. Então, o que seria a ciência? O que seria o conhecimento? Óbvio que o conhecimento ele precisa ser explicado aqui não como o mero pensar sobre os atos constituídos a partir da percepção, ou seja, não podemos entender que conhecer é simplesmente o ato de refletir sobre as nossas impressões do mundo, sobre os fenômenos que afetam a nossa experiência. E para isso a gente precisa, antes de avançar na explicação, dar um passo, ou melhor, dar uma pausa, fazer uma nota, explicar duas importantes noções para que a gente possa avançar na nossa aula de hoje. Quais são essas duas importantes noções? A noção de realismo e idealismo. Deixa eu começar explicando o que é o realismo. Imagine você que o realismo é aquilo que constitui basicamente a maneira de pensar clássica em ciência. Um realista, ele entende que existe uma coisa chamada mente, a gente já chamou isso de self hoje, a gente já chamou de alma, mundo interior, interioridade, ego, eu, consciência, seja lá o que for. Essa coisa que chamamos de mente, possuímos. E do outro lado nós temos o real, que seria o mundo. Lembra quando na aula anterior nós falamos sobre A Máquina do Mundo, o poema que foi escrito por Camões, que está lá, é um dos trechos do Lusíadas, né? E que é retomado por Drummond numa análise bastante crítica de como nós hoje encaramos o mundo, o real. Então, imagine você que a máquina do mundo, para um Aristóteles, é uma máquina que precisa ser conhecida, ela é o real, ela está diante de nós e ela é a realidade que precisamos conhecer. Então, de um lado, existe a nossa mente, que busca e tem condições para conhecer, coisa que um chimpanzé não teria, e do outro lado, a realidade que nos cerca. O realismo entende que nós recebemos do mundo as impressões, percebam isso, as impressões, e nós formamos um conhecimento deste mundo. E este conhecimento que nós projetamos no real é, portanto, fruto dessa afetação, dessa paixão, dessa recepção nos sentidos de toda a realidade cósmica. Então, entenda, em outras palavras, de uma maneira mais simples, né? O realismo é uma crença de que a ciência é fruto, em primeiro lugar, do conhecimento do real por meio dos sentidos, e por meio dos sentidos possuímos uma mente que, ao pensar os dados sensoriais que recebe da realidade, ela é capaz de formar não só um juízo, mas um conceito que explica a razão de ser dos fenômenos que nos afetam, os fenômenos, portanto, que nós percebemos. Então, observe que o realismo é uma postura que entende que nós estamos diante do mundo, que é o real, e este mundo nos afeta. Lembra do Talmatzen? Agora eu posso voltar, você já sabe o que é Talmatzen. Você já sabe que Talmatzen é o espanto que nós possuímos no momento em que algo no mundo nos afeta. Então, aquilo nós não entendemos o que está acontecendo, mas, ao mesmo tempo, não conseguimos conviver com a ignorância. Queremos entender o porquê das coisas serem dessa forma. E, então, com base nesses sentidos, nós julgamos, nós concebemos uma ideia e
a partir de juízos, de pensamento e de reflexão, produzimos uma representação do mundo que é fruto dessa afecção, dessa afetação do mundo sobre nós. Então, veja, nós produzimos um conhecimento do mundo. Agora, observe, em contrapartida, o idealismo. O idealismo, ele também parte do pressuposto que existe uma coisa chamada mente e que existe uma coisa chamada mundo. Então, até aqui, o idealismo e o irrealismo são irmãos gêmeos. Eles entendem que há uma coisa chamada mente e existe uma coisa chamada mundo. A coisa muda de figura quanto ao entendimento que o idealismo fará do mundo. Observe que na figura que eu apresentei para vocês, o mundo tem uma interrogação. Pois é. Por quê? E aí eu quero que você preste muita atenção. Nós terminamos a nossa aula da semana, da nossa última aula, falando sobre a questão do Drummond, que ele levanta uma espécie de crítica, né, do desencantamento que o homem moderno desenvolveu sobre o mundo. É como se o mundo fosse completamente algo que a máquina do mundo, ele tivesse desinteressado da máquina do mundo, não quisesse mais conhecer as leis que governam o universo, absolutamente mais nada disso. Mas nada disso. É como se o mundo não fosse mais um problema para ele. Por quê? Não é porque ele simplesmente se desencantou com o mundo. Ele entende que o mundo não pode ser conhecido, que o real não pode ser conhecido, que o mundo, se ele existe, nós não podemos conhecê-lo. Mas o que é então o mundo? O mundo é apenas uma tela, sabe aquela tela de cinema que você projeta ali o filme para que as pessoas possam assistir? O mundo, o real, não é outra coisa senão uma tela. Não sabemos o que ela é, não sabemos como ela é. É uma tela em que nós projetamos, observe aí, as nossas visões, as nossas perspectivas, a nossa visão de mundo. Então, veja que a seta está no contrário, sentido contrário. Antes, recebíamos a matéria bruta das sensações e com ela produzíamos uma representação de mundo e essa representação de mundo era implicada no mundo real mesmo. E aí você confrontando o mundo real com a representação que você fez do mundo real, pela adequação você diria, isso é verdadeiro, isso é falso. A frase está dizendo, está chovendo. Eu olho lá fora, verifico se está chovendo. Está chovendo, então essa afirmação é verdadeira. Então, esse é o movimento. O idealismo faz um movimento diferente, um movimento de que os nossos sentidos nos enganam, que nós somos enganados pelas nossas sensações, não podemos confiar nas nossas sensações, elas nos enganam o tempo todo, a gente acha que está acontecendo, conhecendo o real, mas não é o real. Você olhou de perto, você olhou de longe, parecia um pontinho, você chegou perto, você percebeu que era um quadrado, a distância te impediu de perceber que você estava diante de um cubo, né? Então, essa ideia de que de longe é uma coisa, de perto é outra, e por isso a gente não deve confiar nos nossos sentidos, fez com que o idealista fosse cético com relação ao mundo e suspendesse o juízo com relação ao mundo. Nossas percepções nos enganam, então, se eu quero ter um conhecimento verdadeiro, eu não posso afirmar que esse conhecimento é fruto da afecção do mundo, mas é fruto da minha representação. E aí observe o exemplo. Eu represento o mundo como uma maçã e projeto essa minha representação do mundo como se o mundo agora fosse uma tela e eu representasse nele os meus pensamentos. Então, imagine que, de um lado, há uma busca pela razão de ser das coisas. Do outro lado, há uma espécie de desespero epistêmico, né, de conhecimento, né, de entendimento, e nesse desespero, como não há possibilidade de conhecimento, só podemos conhecer nossas representações, então nos resta apenas o relativismo, nos resta apenas entender que cada pessoa, cada ser humano tem a sua perspectiva, cada ser humano tem a sua maneira de enxergar o mundo e, portanto, essa maneira de enxergar o mundo é que deve governar as nossas relações, inclusive sociais. Tá? Eu estou avançando um pouco aqui numa questão que a gente vai tratar quando estivermos focados no tema da sociedade. Lembre-se, o nosso curso é sobre ciência, tecnologia e sociedade. Essas coisas elas precisam conversar. Não estamos interessados em apenas falar sobre ciência, ou apenas tecnologia, ou apenas sociedade. A gente está interessado no imbricamento dessas três competências
existenciais, a gente pode até dizer, não é? Então, voltando à questão do idealismo e do realismo, observe que o realista é aquele que entende que o conhecimento é possível. O idealista entende que o conhecimento não é possível. Bom, mas o que é possível? É possível o conhecimento das minhas percepções, das minhas doxai, das minhas opiniões, enquanto os realistas vão fazer uma distinção entre doxa e episteme. E aqui a gente chegou ao cerne da nossa aula de hoje. E para a gente explicar a distinção entre doxa e episteme, que faz com que realistas se distingam de idealistas, eu preciso contar mais uma história para você. Eu prometo que a última história de hoje é a história de 3 filósofos importantes. Eu começo, em primeiro lugar, citando Protágoras. Protágoras era um filósofo que defendia uma tese muito importante. Ele defendeu uma tese que representa, inclusive, gente, a crença não só de pessoas, mas de comunidades e até povos hoje, tá certo? A ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. O que isso significa? Que o mundo todo deve ser medido a partir das minhas opiniões, de como eu percebo o mundo. Então, o mundo é doloroso para mim, mas pode não ser doloroso para o outro. E o que é a medida dessa dor? A medida dessa dor não está fora de mim, está em mim. Então, o relativismo que está presente no pensamento de Protágoras é o relativismo que está presente também nas nossas discussões hoje, as nossas discussões da ordem do dia, está entendendo? Então, se você parte do pressuposto de que as suas opiniões devem ser a medida de todas as coisas, porque você pressupõe que o mundo em si você não pode conhecer, então você está dentro de uma maneira de pensar relativista que, de alguma forma, compreende que não há a possibilidade do conhecimento verdadeiro. Deixa eu lembrar aqui que Protágoras é um sofista. Não é? E o que é um sofista? Ao contrário de um filósofo, um sofista é aquele que tenta convencer os outros de que o argumento dele tem razão pela retórica e não pela verdade. Então, a palavra importante no grego, aletheia. Aletheia é a palavra para verdade. Então, os filósofos eles estão preocupados com a aletheia. Não é? Eles estão preocupados com a verdade. Já os sofistas eles estão preocupados, não é, com a peitó, com a persuasão, com a capacidade que nós temos de convencer o outro a partir da nossa retórica. Um desses sofistas que faz coro junto com Protágoras é chamado Górgias. Seria muito bom se você um dia pudesse ler o Elogio a Helena, mas se você ainda não teve essa oportunidade, vale muito a pena a leitura deste elogio que o Górgias escreve. Eu vou fazer um resumo dele, mas como é um texto clássico, você vai encontrar várias leituras, e um texto clássico é uma vergonha você dizer que só leu uma vez, é uma vergonha falar de spoiler em clássicos. Então, clássico é aquilo que não importa o spoiler, você vai ler todas as vezes, porque um clássico precisa ser lido e relido. Não tem spoiler, não é, na Odisseia de Homero e nem em Romeu e Julieta de Shakespeare, tá certo? São obras clássicas e que você não vai ler uma só vez na vida, você vai ler muitas vezes na vida, principalmente se você quer formação interior, mas isso é um outro assunto, um outro tema de uma outra disciplina ou de uma outra componente da nossa universidade. Eu quero focar nesse elogio, Helena, do Górgias, e eu vou disponibilizar depois para vocês aí o texto, vocês podem acompanhar depois e se quiserem ler o elogio, vocês vão testificar o que a gente está dizendo. Mas é muito simples. Helena, vocês sabem muito bem, é aquela que, segundo a história, né, dos gregos, é a causadora da guerra de Troia. Né? Então, por causa dela, houve a guerra. Então, o que o Górgias vai fazer? Vai propor uma defesa de Helena. Ele vai defender Helena das acusações de ser ela a causa da queda da guerra de Troia. Então, ele começa oferecendo argumentos muito interessantes, como, por exemplo, coitada, como que ela poderia ir contra os deuses? E ele vai oferecendo tantos argumentos,
Que você que odeia Helena porque sabe que ela foi a causa da guerra de Troia, você começa a pensar duas vezes em odiá-la. Você fala assim, não, peraí, coitado, olha só, ele levantou tantos argumentos, tantas variantes, você fala assim, puxa vida, não, ela não, a gente pesou muito a mão com Helena. E ele vai montando argumento de uma tal maneira que chega num determinado momento que você está não só com pena de Helena, mas você está assim, envergonhado de ter pensado tanta coisa horrenda dela. Dali a pouco, do meio do argumento para frente, ele começa a desfazer todos os argumentos. E, gente, ele vai construindo outros argumentos tão poderosos, que vão rebatendo todos os argumentos que ele havia construído e fazendo a gente odiar a Helena mais do que a gente odiava antes de começar o elogio a Helena. Qual é a grande surpresa? Ele, depois de você estar lendo e estar odiando Helena, ele diz assim, bom, agora eu cheguei ao final do meu discurso, você naturalmente deve estar querendo saber qual é a verdade, né? Se a Helena é ou não é a causa da guerra de Troia. Ele termina dizendo assim, olha, para mim tanto faz se ela foi ou não foi. Eu só quis aqui me divertir mostrando como você, né, foi levado de um lugar para o outro e você mudou a sua doxa, a sua opinião sobre Helena, de uma hora para outra, só pela retórica. Eu brinquei com você e mostrei para você como você é manipulável. Então, esse elogio é uma delícia por isso, porque ele mostra como a gente tem a nossa opinião, não é, colocada de um lado para o outro, a depender da retórica, a depender da persuasão. Mas imagine que tanto Protágoras como Górgias acreditavam o seguinte, olha, não existe essa tal da verdade, o que existe é o seguinte, o melhor argumento. E na polis, que é a cidade grega, no momento dos debates, o que vai jogar papel fundamental é um bom discurso com uma boa retórica, bom discurso é aquele que convence. Porque quando você convence, você tem votos. Quando você tem votos, você então, numa sociedade pautada na democracia, como é o caso de Atenas, sobretudo, então a persuasão tem um papel fundamental. O que está em jogo, então, não é o conhecimento da razão de ser das coisas, não é o conhecimento real e verdadeiro. O que está em jogo é apenas a persuasão, o poder de convencimento. Gente, para concluir a nossa aula, dois outros filósofos aparecem em cena. Eles são muito importantes porque eles não vão concordar com Protágoras, eles vão acreditar que existe uma coisa chamada verdade. E um deles se chamará Heráclito. Heráclito contra Protágoras vai entender o seguinte, não, eu não posso dizer que não haja verdade, mas ele vai ter um problema sério para definir o que é o real, o que é o mundo. E aí nós entramos numa seara que é a mais importante do mundo da ciência, né? Que é compreender o mundo. O mundo, a verdade estaria onde? Nas mudanças, no fato de que o mundo muda o tempo todo, ou no fato de que há algo no mundo que permanece o mesmo? Percebem isso? Então, Heráclito, é dele a frase que dizia que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, porque você não é o mesmo na segunda vez que você atravessa o rio, e nem as águas do rio são aquelas mesmas que você tinha atravessado quando a primeira vez, quando da primeira vez. Então, Heráclito acreditava que a verdade não estava em algo que não muda, a verdade estava exatamente na mudança, e que nós temos uma tendência a acreditar que há algo no mundo que nunca muda, que é sempre o mesmo, e aí a gente associa isso à verdade, e aí a gente diz, a verdade nunca muda, a verdade é sempre a mesma, não importa onde você esteja, não importa qual contexto, não importa qual cidade, não importa na boca de quem estiver, a verdade é sempre a mesma e vai permanecer sempre a mesma. Essa crença, Heráclito começa a criticar e a dizer que não. É o contrário que é a verdade. Isso é o que nós não conseguimos admitir. Nós não conseguimos admitir que não estamos diante de um conhecimento ordeiro, não estamos diante de algo que a gente possa conhecer como ordem e proporção. Estamos diante da verdade, que é a plena mudança, muda-se o tempo todo, e a ilusão é acreditar que o mundo permanece sempre o mesmo. Ao contrário de Heráclito, surgirá um outro filósofo importantíssimo, chamado Parmênides. E Parmênides, contra Heráclito, vai dizer algo que parece um truísmo, né? O que é,
O que não é, não é. Aí você fala assim, mas Jonas, o que isso significa? O que Parmênides está querendo dizer com o que é e o que não é, não é? Ele lança as bases daquilo que se tornou um dos pontos fundamentais para a discussão sobre conhecimento, que é a discussão em torno da identidade, em torno do princípio de identidade. Contra Heráclito, ele dizia, não, Heráclito, os antigos é que têm razão. Os sofistas estão errados. Essa ideia de que não se pode ter o conhecimento da razão de ser das coisas não é verdade. A gente pode ter o conhecimento real das coisas, sim, mas o conhecimento verdadeiro não pode ser um conhecimento que ora é de um jeito, ora é de outro jeito. Não pode ser como as doxai, como as nossas opiniões, que mudam o tempo todo. Eu tenho agora, com base nesses dados, eu tenho uma opinião. Apareceram outros dados, minha opinião muda. Ora, o conhecimento não pode operar dessa forma. Ele não pode ser como as opiniões que mudam o tempo todo. É necessário que ele permaneça o mesmo. E aí Parmênides definirá episteme como conhecimento daquilo que é. Daquilo que é. Bom, e com base no que ele vai construir esse raciocínio? No princípio de identidade que diz que nada é diferente de si mesmo, não é? Então, você não pode ter uma distinção dos idênticos. Os idênticos são indiscerníveis por isso, porque se há uma diferença, já não é mais idêntico. Então, o princípio de identidade é aquele que caracteriza-se pelo fato de que as identidades são afirmadas. Então, quando você diz A é A, você está dando ali a base do princípio de identidade. Nada pode ser distinto de si mesmo. Tudo é igual a si mesmo. Junto com o princípio de identidade, Parmênides ofereceu aqueles que seriam os princípios que vêm junto, que é o princípio da não contradição, que é muito importante, porque se o princípio da contradição ou não contradição, vocês vão ouvir muito isso, viu? Princípio da contradição, princípio da não contradição. Gente, sinônimo. Em filosofia não existe diferença entre princípio da não contradição e princípio da contradição. É mudança de nomenclatura. Uns preferem dizer da não contradição, outros preferem princípio de contradição. Mas é o mesmo princípio. E que princípio diz isso? Uma coisa não pode ser ela e não ser ela ao mesmo tempo. Não dá. Uma coisa não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Então, A é A e A não é A é impossível. Por quê? O princípio de identidade afirma que nada pode ser diferente de si mesmo. Então, o princípio da contradição diz que duas afirmações, elas entram em contradição quando elas negam a si mesmas. Então, se eu digo, por exemplo, Jonas é um ser humano, e na sequência digo, Jonas não é um ser humano, Parmênides vai dizer para você, tá vendo? Você acabou de entrar em contradição, porque você afirmou e negou ao mesmo tempo a mesma coisa. Você não pode. O que é idêntico a si mesmo e não pode ser contrário a si mesmo. E, por fim, o princípio do terceiro excluído. O que é o princípio do terceiro excluído? Uma coisa não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou ela é verdadeira, ou ela é falsa. Não existe uma terceira alternativa. Então, quando eu digo Jonas é um ser humano, esse enunciado ou pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Ele não pode ser os dois ao mesmo tempo e nem pode ser um terceiro. Por isso é o terceiro excluído. Você não tem uma terceira opção e você não pode afirmar os dois ao mesmo tempo. Então, o princípio de identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído são formados por Parmênides como uma base sólida para afirmar que o conhecimento científico é um conhecimento que permanece o mesmo. Ele permanece sob a base da não contradição, ele permanece sob a base do respeito do princípio de identidade e do princípio da aferição de verdade ou falsidade, sem jamais afirmar, por exemplo, os contrassensos, que algo é verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Eu espero que a nossa aula de hoje tenha ficado clara, o mais clara possível, porque a próxima aula nós vamos continuar essa história e nós vamos ver como essa distinção entre doxa e episteme, doxa como as nossas opiniões que mudam o tempo todo, e episteme como esse fundamento que Parmênides nos dá de um conhecimento que é o mesmo, sempre, não importa quais sejam as circunstâncias, que permanece o mesmo. Nós vamos aprender
Isso na nossa próxima aula, quando vamos refletir sobre o conceito clássico de ciência como conhecimento universal e necessário. Mas isso é tema da nossa próxima aula. Mas é o mais importante da nossa aula de hoje, nunca se esqueça, sejam felizes.